Boa noite. Quem que é o vereador? Vamos dar início à nossa reunião com a oração do Pai Nosso e em seguida o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira fará a leitura do Santo Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço ao primeiro secretário, João Márcio Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Lúcio de Matos. Ausência justificada. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Segundo Faria. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereadora Shirley Elaine Gonçalves. Presente. Vereador Wender José de Oliveira. Presente. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declara aberta a 18ª sessão ordinária neste dia 6 de maio de 2025. Não haverá deliberação de ata na sessão ordinária. A Câmara Municipal de Piuí, pelo seu presidente, vereador José Wellington da Silva, e pelo primeiro secretário, vereador João Márcio Macedo Silveira, autor do requerimento número 29 de 2025, convidou o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, de Piuí, o senhor Eduardo de Assis, para participar dessa reunião, dessa sessão, com a finalidade de prestar esclarecimento sobre o plano de ação do SAAI, Piuí, relacionado ao desabastecimento de água durante o período da seca recorrente no município de Piuí. Assim, convido o senhor Eduardo de Assis para compor a mesa. Quem sabe para nós aí, Chico?
Peço ao engenheiro Pablo, por favor. Pega aquela ali, foi quanto já não tem, né? Já põe perto aí, Eduardo? Prazer, Eduardo, boa noite. Aí fica à vontade, né, fazer aí suas... Boa noite, senhor José Roberto, presidente da Câmara. É um prazer estar aqui junto com todos os vereadores. Vereadora Shirley, boa noite. É sempre honroso para a gente estar vindo a essa casa, né? Recebendo um convite de um vereador para tratar das coisas e do trabalho que é comum a todo o povo piuiense, né? Que está sempre trazendo as demandas e as nossas dificuldades para essa casa que é a legítima representante do povo. Então é uma alegria muito grande estar aqui, me colocando à disposição de todos os vereadores. Muito obrigado, viu? Passar para o vereador João Marcos, que ele quer fazer algumas perguntas para você, Eduardo. Senhor presidente, boa noite. Cumprimento o senhor, os demais colegas, ao público presente nessa noite. Cumprimento ao diretor do SAAI, senhor Eduardo, o engenheiro Pablo, que aqui está junto com ele. Senhor presidente, o que motivou o convite e a vinda dos nossos responsáveis pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI Piuí, foi alguns constantes questionamentos que a gente vem recebendo da nossa população, inclusive pauta também do nosso mandato passado, do nosso mandato anterior, em que nos períodos de seca no nosso município tem sido recorrente a questão da falta do abastecimento de água, uma vez em boa parte da cidade, quando não em todo o município. A gente sabe que hoje, segundo o que o Eduardo já nos pontuou, tem um plano diretor de abastecimento de água que foi elaborado e construído nesse sentido, da garantia desses empreendimentos para resolver e solucionar esse problema. Então, a finalidade da vinda dos nobres colegas a esta casa, eu o solicitei junto com essa presidência para trazer maiores esclarecimentos sobre esse plano diretor de abastecimento de água e para que nós possamos observar aquilo que tem sido feito pela autarquia, eu acredito que trazer de maneira transparente as informações e efetivas à nossa população, para que nós possamos ter uma maior segurança no quesito de abastecimento de água. Eu conversei com o Eduardo, ele foi muito receptivo comigo ali no SAAI, e eu o convidei para que estivesse aqui, deixando aberto também a participação dos senhores que quiserem fazer algum tipo de pergunta quando assim se encerrar a apresentação, e trazendo de maneira, na transmissão ao vivo para toda a nossa população de Piuí, quais são as ações, o planejamento que a autarquia tem tomado para o cumprimento desse plano diretor anual. Eu me recordo que no mandato passado o vereador Fábio Tulim levantou muito essa questão nessa casa, inclusive nós vimos algumas cenas repetidas, inclusive de questão de motobomba que era cedido por empresário, situações essas que geraram um certo tipo de questionamento por parte da nossa população. Então eu acredito que esta noite será uma oportunidade muito positiva para que se mostre à nossa população aquilo que tem sido construído para essa garantia, que esse abastecimento possa
surtir aí efeito e não pegar a todos de maneira desprevenida no período de seca. Eu gostaria que vocês pudessem pontuar, por gentileza. Obrigado, João Marcos. Aí, a recíproca aí é verdadeira, viu? E estamos lá à disposição para todos os vereadores a qualquer momento, indiferentemente de qualquer questionamento ou apresentação de documento, nós estamos inteiramente à disposição a qualquer momento dessa casa, na pessoa dos senhores vereadores. Eu trouxe aqui o Pablo é um engenheiro, novo engenheiro do SAAI, foi aprovado agora num recente concurso que o SAAI fez, e a gente espera que continue com a gente aí por muito tempo, para que a gente tenha realmente uma programação a nível de engenharia, um prolongamento dos planos, né? Porque fica aquela coisa, entra um engenheiro, tem que retomar tudo novamente, sai um funcionário, tudo tem que ser revisto novamente. Pois bem, vereador João Marcos, houve realmente muito problema naquela época, não foi diferente nos outros anos, quando o doutor Paulo assumiu. Nós tivemos algum problema. A primeira providência que nós tivemos naquela época foi a compra de uma motobomba que era sempre alugada. Então, naquele momento, nós fizemos a compra, em 2021, nós fizemos a compra de uma motobomba, como eu disse, que era sempre alugada nos meses de outubro, novembro, o mês da dita época seca, né? De que o Ribeirão Araras diminuía muito o seu volume de água e a gente necessitava de um volume maior de água. Pois bem, o ano passado, como todos nós acompanhamos, como todo cidadão acompanhou nas redes de televisão, nas rádios, né? A seca foi uma seca extraordinária, foi uma seca que extrapolou qualquer tipo de planejamento. Tanto é que até como exemplo, a gente usa sempre como exemplo, porque é um SAI de referência na nossa região aqui, o SAI de Passos. O prefeito de Passos foi para as rádios e televisão pedir à população que economizasse água, porque iria faltar água. E houve realmente revezamento em alguns locais, não só em Passos, mas em outras cidades próximas a Piuí e em toda Minas Gerais, na verdade. Então, nós não fomos privilegiados de maneira nenhuma. Nós sofremos as mesmas consequências ambientais e climáticas que toda Minas Gerais sofreu. Então, naquele dado momento, o equipamento que a gente tinha comprado, do qual era sempre alugado, nós já tínhamos usado ele nos anos anteriores, né, 2022, por exemplo, usamos ele uma semana e resolveu-se o problema. Mas 2023 foi um ano atípico, como nós estamos falando. E aí, realmente, o Ribeirão Araras chegou no limite. Um ribeirão que fornecia para a nossa cidade, que está fornecendo hoje, por exemplo, 120 litros por segundo de água, ele caiu para um volume de 60 litros por segundo na estação de tratamento. E nós não poderíamos captar mais, porque senão a gente iria secar o ribeirão abaixo da barragem. E isso aí já tornaria um crime ecológico, um crime ambiental, né? Então, nós tivemos todos esses problemas. E essa motobomba que foi comprada para resolver o problema não deu conta de se resolver o problema. Foi o que aconteceu, né? Mas, voltando um pouco com relação a tudo isso, eu estou aqui em minhas mãos e enviei para essa Casa Legislativa o plano, o projeto de recuperação de todo o sistema de água do município, datado de outubro de 2011. Eu assumi o serviço de água em 2021. Já nesse plano elaborado em 2011, já se pautava obras como
reestruturação da estação de tratamento de água, captação do Rio Piuí, que o dinheiro já estava em conta, que seria necessário fazer, e de 2011 em 2014 nós assumimos novamente o SAAI. Das quatro obras que incluía o Rio Piuí, a captação de água do Rio Piuí, nesse mandato que nós ficamos, porque foi um mandato muito tumultuado, não sei se vocês lembram disso, entrou o Craidinho, depois Deco, ficou aquele tumulto, né, a nível de prefeitura. Nós fizemos, das 4 obras, nós fizemos 3. Nós fizemos um reservatório, nós fizemos a tubulação, a rede de 300 que vai da estação de tratamento ao Rio Piuí, e iniciamos o tratamento de lodo. E, num dado momento, nós deixamos o SAI, em função de todo o processo político, de normalmente, a preferência do administrador na pessoa de confiança dele na direção do SAI. Normal isso acontecer, e isso vai acontecer agora no futuro também, comigo também. Isso é normal acontecer. Só que não fizeram nada. Só que passaram os 4 anos com o recurso do governo federal em conta e não fizeram o que fizeram. Então, nós pagamos o preço. Aí eu venho a essa casa já demonstrar para os senhores que não fomos nós que não fizemos o dever de casa. Alguém não fez o dever de casa. Nós fizemos a compra da motobomba, que era sempre alugada. Não vou entrar em detalhes aqui, de que não é um interesse aqui, não é defamar ou constranger ninguém. O interesse nosso aqui é trazer os fatos e a realidade para que todos fiquem sabendo. Então, diante disso, nós fizemos a compra dessa bomba, porque uma vez que nós não poderíamos fazer a obra de captação de água do Rio Piuí, porque é uma obra, acho que todos os vereadores dessa casa aqui sabem, é uma obra que existe um TAC com o governo federal, e nós, mesmo tendo dinheiro em caixa e suporte para fazer a captação, legalmente eu não posso fazer. Porque se eu fizer, ou a prefeitura fizer, e alguém, porventura, qualquer pessoa, qualquer cidadão, fizer uma denúncia, eu arrisco sofrer as penalidades. Arrisco não. Eu sofrerei as penalidades por usar o recurso público nessa função, numa obra que já se tem um valor estimado para fazer junto ao governo federal. Então, nós temos que esperar o governo federal. Obviamente, nós não vamos fazer isso, como não fizemos. Nós compramos um equipamento para fazer esse bombeamento de água para o Rio Piuí. E nós já estamos tomando já providências para que outubro, novembro, que é um mês de seca, nós não esperamos, né? Esperamos. Não passamos pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Não só nisso. É uma questão de planejamento. O nosso esgoto também, ele já está se exaurindo. O nosso sistema de tratamento de esgoto, tão complicado quanto a água, quanto ao fornecimento de água, o tratamento de esgoto. Né? Se a gente for fazer uma análise hoje de meio ambiente, de recursos hídricos, já está exaurido e nós já estamos planejando, já estamos fazendo planos para o futuro. Agora, quando a gente vai pegar, e aí eu cito mais uma vez, quando a gente pega os relatórios que foram feitos em 2011, 2020, eu venho aqui numa tabela, só para os senhores terem uma noção do que foi projetado. Em 2030, para 2030, a vazão da estação de tratamento teria que estar, para abastecer Piuí,
106 litros por segundo. 106 litros por segundo. Final de plano, 2030. Com a motobomba, em outubro, com a motobomba funcionando, a água do Ribeirão Araras, a água do Ribeirão Tabuões, 170 litros por segundo que está chegando na estação de tratamento, não deu para abastecer Piuí. E qual referência que nós tínhamos? Era a referência desse trabalho que foi feito em 2020 e 2022. Aliás, 2011 e 2022. Eram os planos que a gente tinha, que foram feitos por empresas, com estatística, com cálculo. Era o que a gente tinha em mãos. E esse foi o nosso grande erro, foi acreditar no que a gente estava lendo no papel. Hoje, a estação de tratamento está tratando, 150 litros por segundo para abastecer Piuí. O final de 2030, que é o plano que foi calculado, estaria com 106 litros por segundo. Então, é uma defasagem que a gente não consegue entender de onde que se tirou e como foi calculado. Eu não sei, já tentei. E dessa forma vai os outros dados também. Aí vem acompanhando esgoto, aí vem acompanhando tudo. É uma sequência de vai gerando os dados para outros cálculos. Então, nós já temos, com essa questão da água, Piuí está crescendo muito, né? Nós temos que preocupar com isso. A água está acabando. O Ribeirão Araras, eu quero fazer aqui, nada dado, estudado, nem calculado por nenhuma empresa, não. Isso por experiência própria, de 30 anos que eu acompanho o Ribeirão Araras. O Ribeirão Araras, ele com mais de 5 a 10 anos, ele não vai poder fornecer água mais para Piuí. E, senhores, eu sei que vocês recebem, Fabinho já me falou isso muitas vezes, nós recebemos muita crítica de tratar a água do Rio Piuí, porque o pessoal fala assim, está tratando esgoto de Capitólio, né? Essa é a realidade. A conversa aqui nós temos que ir. Não adianta, né? Nós temos que falar a verdade, é isso que é falado. E eu garanto para os senhores que a água, primeiro, o esgoto de Capitólio já está sendo tratado, já está passando pela estação de tratamento de esgoto, já não existe mais o esgoto jogado in natura no Rio Piuí. Quer dizer, no Rio Piuí ele nunca foi jogado, né? Ele era jogado na represa, da represa que viria no final ser o Rio Piuí. Então tá. Ele não tem problema, já há mais de 15 anos, 15 ou 20 anos, nós viemos fazendo as análises da água do Rio Piuí, normalmente como se faz a nossa, do Ribeirão Tabuões, dos Lagoa do Martins, Penedos, tudo. Nós acompanhamos a água bruta do Rio Piuí. Para quê? Para que a gente tenha subsídio para, no final, para jogar ela na estação de tratamento, nós sabemos se essa água ela entrará em condição de ser retirado todo o material contaminante, né? Porque qualquer água in natura tem contaminante, que a estação de tratamento será adequada, vai estar adequada para que servir essa água com qualidade ao povo de Piuí. E isso nós temos certeza. Isso vocês podem garantir para as pessoas que procurarem pelos senhores, de que a água de Piuí é uma água de qualidade. Nós temos problema com todas as outras cidades. Estourou uma rede, entrou água suja, não tem como fazer o serviço sem que isso aconteça. Porque a rede rompeu, a rede quebrou, até a máquina fazer o buraco, retirar toda aquela lama, a água que sobrou dentro daquela tubulação, entra uma água amarela, né? Aquela água de barro, ela entra. Ela vai encontrar com uma água que tem cloro, ela vai com um cloro o suficiente para fazer a desinfecção. Mas é óbvio que a pessoa vê uma água suja, ela não vai fazer uso da água.
né? Então, nós temos todo um cuidado de abrir alguns pontos que são ladrões, né, para esvaziar essa rede, depois que liga, para fazer a limpeza, para essa água ir embora. Nós temos todo esse cuidado, mas, infelizmente, tem alguns ramais, alguns pontos que essa água entra sem a gente ter outro jeito. O que nós fazemos? A pessoa liga, reclama, nós vamos lá, desmontamos o hidrômetro dele, deixa essa água toda sair e montamos o hidrômetro novamente. É isso que a gente faz. Que a gente recomenda e pede até a população aqui, através dessa casa, né, dos ouvintes que estão aí através da internet, de que quando isso acontecer, pode ligar lá no SAAI. O SAAI, quando acontece isso, nós já botamos uma dupla de motoqueiro à disposição, porque a gente sabe que esse tipo de problema já vem. E ele já sai, ele já recebe no celular, ele já recebe o outro endereço que ele vai. Então ele não precisa nem voltar no SAAI. De uma casa ele já vai passando para outra e já vai tomando essas providências. É a forma que a gente tem que fazer. É a forma que acontece em todas as cidades, em todos os lugares. Não há outra forma de fazer esse tipo de serviço. E aí ele vem complicado por um conjunto de outras coisas também, né? Uma rede muito extensa, sem um registro de setorização, uma rede muito extensa, sem um ladrão. Aí vai dificultando o serviço. Esses problemas que tem muito em Piuí. Que tem muito. Eu gostaria só, senhor presidente, eu sei que eu estou, João Marcos, até falando às vezes mais do que o necessário, mas é só uma explanação geral para que a gente, assim, entre no assunto mais direto, caso alguém tenha. Eu vou dar um exemplo para vocês. Reclamam muito, chega muito para o Fabinho mora lá na região, tem hora que a gente até comenta, né, segundo? Coitado do Fabinho ouve. Ali perto do Polo Esportivo, né? Aqueles bairros perto do Polo Esportivo, Neném Tunico 1, Neném Tunico 2, e vai ali para baixo. Eu vou dar fazer um depoimento aqui para vocês verem a dificuldade nossa. Saiu da estação de tratamento uma rede de 300 milímetros para abastecer aquela parte da cidade. Ela sai lá da estação de tratamento de água e vai até o supermercado BH. Ela não tem um registro. Ela tem um registro que nós colocamos ali na CBVIL, porque nós colocamos. Agora, aí é que eu falo para vocês a dificuldade do serviço. Estoura uma rede dessa, dentro de um bairro, uma rede de 100, uma rede de 60, o funcionário ele não dá conta de fazer o serviço, ele é julgado para trás com uma rede de 60, uma rede quase que um copo desse aqui, com a pressão que tem, se ele tentar fazer, é perigoso até ele machucar. Então, o que a gente é obrigado a fazer? Fechar na estação de tratamento, deixar aqueles bairros todo um período sem água para fazer o conserto. E aí, mais uma vez, a gente chama isso não é falta d'água, isso é intermitência de água. Fica ali meia hora, 40 minutos, 1 hora sem água. E, a partir daquele momento que finalizou o serviço, a água retorna para as casas. Então, é intermitência de água, não é falta de água. Eduardo, pois não? O que tem que ser feito, então? Por exemplo, você falou esse registro, né? Que só tem um. O que tem que ser feito, então, para melhorar, então, lá? É colocar outro registro? Ou como que é que funciona? Boa pergunta, senhor presidente. Nesse caso desse registro lá na CBVIL que nós citamos, é um registro mestre, é numa rede de 300, é numa rede coletora de toda a água daquela região ali. O que aconteceu? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vem essa rede de 300 milímetros, ela passa ali em frente ao Polo Esportivo. Do Polo Esportivo, ela é derivada para o Pérola Negra ali, por exemplo. Ela sai uma rede de 75 para o Pérola Negra. Ali na entrada do Pérola Negra, deveria ter um registro. Seria o suficiente. Tudo bem. Tá. Aí você poderia me falar, falou só, coloca um registro lá. Só que o que aconteceu? Eduardo, desculpa, só antes de você continuar, gostaria que você pontuasse, inclusive você comentou isso comigo,
Na verdade, haviam esses registros na cidade e eles acabaram sendo retirados ao longo das manutenções, né? Exato. É uma ponderação que eu tinha esquecido. Obrigado pela lembrança. Nós tínhamos um funcionário aqui, às vezes algum vereador vai lembrar dele, chamado Seu Eustáquio. Ele morava aqui, logo na descida aqui, próximo à Câmara. E ele é que trabalhava com ele, andava na motinha com um monte de chave de registro na garupa da moto. E ele me falava, eu estava na época na estação de tratamento, ele falava, Eduardo, estão tirando os registros de setorização da cidade inteira, não pode. Mas eu era um mero químico, naquela época, não de que eu sou grande coisa agora não, mas naquela época eu não tinha força nenhuma dentro do SAAI para impedir que isso acontecesse, que é o que nós estamos fazendo agora. Todo bairro novo agora, nós colocamos um registro na entrada e não conectamos ele com mais nenhum outro bairro. E esse é o grande problema, presidente. O Pérola Negra, ele é conectado com os outros bairros em vários pontos. Então, eu fecho esse registro na entrada do Pérola Negra, caso a gente coloque, vamos colocar, a partir desse pressuposto. Não, vamos colocar que nós vamos resolver. Não vai resolver, porque a água ela vai aonde ela faz menos força. Se está vazando, se está rompido, ela vai dar a volta e vai voltar novamente no mesmo lugar. E nós, aí vem um outro problema. Nós não temos um mapa, nós não temos as localizações aonde essas redes foram conectadas. Porque se tivesse, nós poderíamos, seria um serviço demorado, mas teria condição de fazer. Ir lá, dividir, cortar ou colocar um registro nessa conexão de rede, porque aí ficaria só um bairro com água, o outro que teria o problema, só ficaria aquele bairro sem água. Hoje nós já estamos fazendo isso, todos aqueles bairros novos que estão sendo abertos lá para cima no Nova Esperança, todos eles têm um registro na entrada e um registro de saída. Deu problema, fecha o registro, abre a saída lá, esvazia a rede, faz o serviço, meia hora depois ele está com água novamente. Então são os problemas que a gente está enfrentando, e não sou só eu, o futuro aí, a pessoa que assumiu o SAAI na próxima gestão vai passar por isso também, e mais agravado ainda, porque aí os problemas vão aparecendo, né? Legal, né, gente? Assessoria. Eduardo, boa noite, senhor presidente, demais colegas de bancada, assessoria da casa. Eduardo, nós temos algumas reclamações, não somente dentro da cidade. Por exemplo, ali na Vila dos Martins, Lagoa dos Martins, enfim, ali direto eles estão nos procurando com relação à água. Não é o encanamento da água, é do esgoto. Até hoje lá é fossa para tudo quanto é lado. Em Penedos já está tudo canalizado certinho. Penedos nós temos cerca mais ou menos de 90 pessoas. Lá está dando uma média de 150. Tem como estar fazendo um estudo já para estar resolvendo esse problema também lá na Lagoa? Essa é uma questão que eu quero abordar com você. Tem, vereador, tem, e na verdade, o município, através do município, o próprio SAAI, nós somos obrigados a fazer isso, né? Pela lei nova lei ambiental de abastecimento de água, não é esse bem o nome, me fugiu aqui, me perdoe. Marco do saneamento. Obrigado, João. Obrigado, segundo. No marco do saneamento, nós somos obrigados a tratar a água, para vocês terem uma noção. Aí ele passa também um pouco, vamos dizer assim, até do limite. Nós somos obrigados a dar água tratada a toda a zona rural. Propriedades.
Agora, no caso específico da Lagoa dos Martins, vamos colocar assim, eu quero no final, ou antes do fim da nossa gestão, de estar com o esgoto da Lagoa dos Martins tratados igual Penedos. Nós só estamos definindo lá agora qual que é o melhor sistema para o caso da Lagoa dos Martins. Porque existe vários sistemas vários ou 3 sistemas de tratamento de esgoto. A intenção nossa agora é em função, porque às vezes você tem que colocar um bombeamento de um lado para jogar para o outro, em função do declive do terreno, né? Às vezes nós vamos precisar fazer isso. Ou às vezes colocar um sistema até individualizado, casa por casa. Essa notícia é maravilhosa, vou estar repassando a eles. E há uma situação semelhante a essa na Lagoa Grande. Ali é um povoado, cerca de mais ou menos umas 18 casas, 20 casas, e eles não têm água. A água de lá, eles pegam de um lugar que vai puxando de outro e fazendo fossas, abrindo caixas, mas não tem. Além desse local, nós temos, como você disse, levar a água à zona rural. Eu fico muito feliz com isso. Outro local também é ali, ó, o loteamento Santa Luzia. Até hoje, eles usam a água que vem do Geronzal. Onde era da dona Eusi? Lembra? Eusi Júlia? Tá. Então, o Gilberto tem um pedacinho de terra lá. Até hoje, eles não têm água. E o que ocorre? Eles estão tendo que usar a água emprestada do Geronzal. Então, o Geronzal, o encanamento da água dele desce para todos. E vira aquela situação delicada, né? Que não pode. E é o mais estranho que lá no centro, bem no meio mesmo, tem a casa que era da dona Elci Júlia. Lá tem água encanada. Então, assim, eu acredito que um estudo técnico, engenheiro, e vocês olhando a situação, porque nós recebemos as demandas, trazemos aqui e vivemos cobrando. Mas nada melhor que vocês, que são os técnicos e que sabem, de fato, essa situação melhor. E se for possível, está dando uma atenção a isso, olhando, indo lá, indo em loco e ver o que pode, de fato, ser feito. Agradeço muito. Esse caso específico lá, eu tô bem a par, vereadora. Já está sendo resolvido. A partir do momento que for liberado o loteamento pela prefeitura, que já está, eu acho que já está até terminando o REUBER, né? Já está terminando o REUBER. Infelizmente, isso. Não. Eles estão com problema com o REUBER, não conseguiram ainda, tem um agravante ainda, que estão aguardando uma definição, ainda não conseguiram, está nesse aguardo ainda de documentação. Falta documentações ainda a serem liberadas, ainda está agarrado nesse pedaço. Para a senhora ver a dificuldade que a gente tem até em levar um benefício, né, que é tão importante, uma água tratada para um cidadão piauiense. O problema lá foi que foi feito um loteamento sem algumas... Sim, o loteamento lá, vamos ser claros, foi feito um loteamento sem o consenso da prefeitura, sem o consenso, vamos pensar, do SAAI, da CEMIG, simplesmente foi loteado e vendido. Né? Porém, as pessoas já estão lá há 5, 6, alguns até 10 anos. Nesse aguardo. Vamos tentar levar um alento para eles. O que pode ser feito? O problema todo é aquilo que é muito delicado em função de que, se eu, como hoje, ou até o próprio Paulo, vamos falar de mim não, o próprio prefeito, né, que é o presidente natural do SAAI, se ele virar para mim e falar, Eduardo, vai lá e coloca uma rede de água e leva água para esse pessoal lá, eu não posso fazer. Porque senão eu vou gerar um problema para ele e para mim. Nós vamos responder judicialmente por isso. Por isso que eu falei, Shirley,
Assim que o REURB ficar pronto, ficar legalizado, eu te diria aí, dependendo da situação do SAAI e do tempo, em questão de dias nós colocamos água para eles lá, porque a estrutura deles lá dentro já está pronta. A gente tem conhecimento disso. Então seria, teoricamente, né? Às vezes a gente vai ter até que ajudar em alguma coisa lá, mas é levar a rede de água até lá na porta. Pela parte, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, vereadora Shirley, servidores da casa, Eduardo, diretor executivo do SAAI, Pablo, engenheiro do SAAI, público que nos assiste, pela internet, pessoas aqui presentes, um prazer ter vocês aqui hoje. Inclusive, voltando ao assunto lá do chacreamento lá, né, Eduardo? Inclusive, você já até pediu para que a gente fosse lá e medisse a extensão de rede que seria necessária para colocar lá. Já está medida, já está no papel, só esperando realmente, Shirley, a questão do REURB, sabe? A situação lá é parecida com outros chacreamentos, né? Infelizmente, se não legalizar, não tem como fazer nada, né? Tem que registrar em cartório, tem que escriturar, porque é aquilo que você falou, né? Às vezes você quer fazer, tem como fazer, mas não pode fazer, né? Então lá só já está no aguardo, viu, Shirley? É só esperar acabar o REURB lá, na verdade, e já começar as obras lá para estar levando uma água de qualidade para os moradores lá, o pessoal que tem seu pedacinho de terra lá, seu ranchinho, né? E que tem até muitos moradores lá já, né? Mas é só a questão disso aí. Registrou, ficou pronto, logo vai estar lá, né, Eduardo, se Deus quiser. Eduardo, senhor presidente, uma parte. Gostaria só de fazer uma pontuação, né? Até vi você falando aí sobre a questão do plano, que ele é de 2011 e 2012, né? E eu até lá, quando eu estive com você, eu não fiz essa pergunta, mas depois eu fiquei repensando sobre isso. Ele tem um período em que ele deve ser atualizado, porque a gente sabe que com o passar de um tempo, muita coisa muda. E a gente vê que esse tema, trago aqui esta noite, ele é de extrema importância. Nós estamos falando sobre o abastecimento de água daqui a alguns anos na nossa cidade e a segurança hídrica que a gente vai poder garantir para as próximas gerações. Então, assim, existe alguma previsibilidade que seja atualizado esse plano, uma vez que as informações que constam nesse plano atual já estão muito divergentes daquilo que realmente precisaria estar constando? Você falou que hoje você já está utilizando uma vazão superior ao que está constando no plano para 2030. Ou seja, na minha opinião, ele cabe sim uma atualização. Não sou técnico, viu? Mas deixo aqui uma sugestão de um olhar até como um cidadão mesmo, como representante aqui, né, no Poder Legislativo. Não, bela lembrança, vereador. Realmente, as obras que nós fizemos, para vocês terem, ficar mais, com uma informação mais clara, as obras que estavam citadas nas adequações da estação de tratamento no plano de 2011, nós fizemos o ano passado. Nós terminamos, né? Na verdade, nós iniciamos ela quando nós entramos na prefeitura, junto com o doutor Paulo. Então, ela já estava citada em 2011 e nada foi feito. Porque aí vem uma sequência, né? Nós primeiro temos que adequar a estação de tratamento, para depois aumentar o volume de água bruta que vai chegar na estação de tratamento. Porque senão não adianta a gente jogar um volume de água muito grande na estação de tratamento que não tem capacidade para tratar. Então é uma sequência. Aí nós já fizemos, dentro desse plano de 2011, que foi feito em 2011. Nós já fizemos toda a reforma da estação de tratamento, aumentamos a capacidade dela para 200 litros por segundo. Aumentamos, trocamos toda a parte elétrica da estação de tratamento,
nós trocamos 2 motores lá que jogam água para a Cruz do Monte lá em cima, motores de 35 cavalos, nós botamos 3 motores de 150 cavalos. Então eu diria assim, com um tom de... Pode chegar um rio na estação de tratamento hoje que nós mandamos ele para a cidade. Conseguimos tratar e mandamos ele para a cidade. Então, quer dizer, isso era um plano de 2011. E nós já estamos, junto com o Pablo, que está chegando aí, que chegou agora. Inclusive, vamos fazer uma viagem agora, quinta-feira, para a gente dar uma olhada numa cidade aí sobre um tratamento de esgoto, para ver se a gente consegue amenizar a situação nossa na nossa estação de tratamento definitiva, porque ela já tem mais de 20 anos, aliás, em torno de 20 anos, e ela já está começando a entrar em colapso já. Então, nós já precisamos arrumar algumas alternativas antes que isso venha a acontecer. Então, esse é o objetivo dessa viagem já, mas nós já começamos, por exemplo, o vereador Fábio Tulim nos fez um levantamento, eu não sei nem se foi comunicado, Fábio, se não foi, você me perdoa, foi erro meu até, sobre um esgoto que estava correndo no córrego lá no bairro Morada do Sol. Foi através do senhor mesmo, não foi? Pois é, aquele esgoto já está sendo tratado, o senhor foi comunicado disso? Aquele esgoto já está sendo tratado em torno de mais ou menos quantos meses, Pablo? 4 meses? 5 meses? De 5 a 6 meses. Pela ordem, presidente. Na verdade, lá, Eduardo, quando foi levantada aquela questão do esgoto, né? Acho que até tinha os biodigestores que estavam no pátio do SAAI, acho que foram instalados lá. Isso, exatamente. Assim, eu acompanhei uma certa parte, só que eu não tive muito acesso ao terreno, que é um terreno particular. Vocês desceram, canalizando ele na lateral ali, tinha um portão, eu tentei entrar, eles não deixaram eu entrar. Aí eu sei que sai lá embaixo no elevatório, não é isso mesmo? Mais ou menos próximo ali. Nós estamos tendo problema lá também, para entrar lá também. Estava tendo, agora não tá mais não. O que nós temos? Ali é uma rua, aquele portão é uma rua, e existe uma área de proteção ambiental lá embaixo. Então, ao invés do esgoto cair no córrego, in natura, sem tratamento nenhum, nós preferimos, pegamos licença, toda a documentação, colocamos esse tratamento de esgoto lá hoje e ele já está funcionando em torno de mais ou menos de 4 a 5 meses já está funcionando. Nós vamos fazer a primeira análise da água que sai dele agora, porque ele tem um tempo de maturação, então já pode-se fazer a análise do esgoto para ver qual que é o percentual de pureza que essa água sai, e aí nós vamos apresentar para vocês, trazer para vocês aqui. Aí eu já aproveito e já está com a análise pronta, mas esse esgoto já não corre mais lá, viu? Eduardo, em poucas palavras, talvez você tenha me respondido aqui. Mas eu gostaria de fazer um levantamento aqui de uma questão com relação até mesmo para os colegas refletirem sobre isso. A questão da área urbana do nosso município. Você acabou de falar que a questão do saneamento do esgoto já está estrangulado, está em colapso. Hoje a nossa área urbana, ela vai lá depois da Lagoa dos Martins, né? Pega lá no São Leão e assim por diante, você conhece muito bem. Me preocupa muito porque você acabou de dizer que, por obrigação, nós temos que levar o esgoto a esses locais. Quando existe essa área urbana, qualquer loteamento pode ser aprovado, seja o chacreamento ou qualquer área e tal. Então me preocupa muito essa área urbana do município de Piuí ser tão extensa, de forma que, se houver um loteamento lá no São Leão, ele vai ter que ser aprovado porque faz parte da área urbana. Automaticamente, o município vai ter que levar até lá a questão do tratamento da água e do esgoto, assim como nós temos que levar a Lagoa dos Martins.
Você já foi vereador nessa casa, você não acha que seria interessante a gente retomar essa questão e diminuir essa área urbana do município? Vereador Fernando, a gente fica mais tranquilo em função da lei também de uso e ocupação do solo, nesse caso, com relação ao SAI. O que acontece? Vou te dar um exemplo agora aqui que está já acontecendo em Piuí. Todo loteador, todo loteamento, todo bairro que for ser instituído, construído, feito, ele já tem que ser entregue com asfalto, água, luz e esgoto tratado. Então, por exemplo, está sendo feito um loteamento ali agora, atrás da Pimex, ali na Nova Piuí. Na Nova Piuí. Nós já temos para ele, nós já demos para ele o ponto de água que ele vai ter, aonde ele vai ter a água, e o tratamento de esgoto, como nós apontamos para ele um local que o empreendedor talvez achou muito difícil, ou a engenharia civil achou muito difícil de levar, e nós demos uma segunda opção para ele, um tratamento alternativo todo por conta dele, dentro do loteamento dele, somente para aquelas casas do loteamento. Então ele tem que entregar esse loteamento para a gente, todo estruturado, inclusive com o tratamento de esgoto. Aí vai acontecer dessa forma, como o senhor citou, qualquer outro ponto, qualquer outro bairro, qualquer outra situação. Ele tem que entregar com uma alternativa de tratamento de esgoto, tratamento de água, toda especificada por nós. No caso, pelo Pablo aqui, engenheiro. Então, esse problema com relação a uma área muito grande, especificamente com relação a tratamento de água e esgoto, deixa de ser muito preocupante em função disso, de que o empreendedor ele é obrigado a entregar. O empreendedor ele é obrigado a entregar, diferente da Lagoa dos Martins, como a vereadora Chico colocou, a Lagoa dos Martins nós temos que fazer. Porque é do município, né? Igual o Fabinho está falando, é diferente do que acontece com a coleta de resíduos, né? Que aí é obrigação principal do município. Isso, exatamente. Certo. Nós vamos ser, no caso aí, simplesmente o agente arrecadador, né? Eu também gostaria de saber de você quais as ações que estão sendo realizadas pelo SAI para a preservação dos nossos mananciais de águas. Especificamente, por exemplo, do Ribeirão Araras, porque quando a gente fala em preservação, nesse conjunto de coisas, a gente tem uma visão muito grande do Araras, né? Por ser a nossa principal fonte. O SAI hoje, ele tem, em 2021, quando nós assumimos o SAI, existia um projeto junto com a ANA, Agência Nacional das Águas, um programa chamado, eu vou lembrar aqui, eu mexi tanto com isso e agora, Produtor de Águas. Exatamente, obrigado, vereador. Produtor de Águas. E essa documentação estava toda parada no SAI. E o Paulo, com os contatos que ele tem, o Paulo prefeito, com os contatos que ele tem, me ligou, para ser bem franco, nós estávamos assumindo o SAI naquele momento, eu nem sabia. Nós estávamos revendo os documentos, os últimos documentos ali, eu nem sabia dessa possibilidade desse projeto. Era em torno aí, eu acho que de 1 milhão e pouquinho para se implantar o projeto. Qual que era o projeto? O projeto, ou seja, estava tudo parado, nós colocamos para andar. Resumindo, o Paulo falou, não deixa esse dinheiro voltar não, vamos fazer. Aí começamos a trabalhar, documentação, financiamento da Caixa Econômica Federal. Vocês imaginam o que é de documento, de questionamento, de tudo. Resumindo, nós fizemos cacimba, cercamento
eu não vou lembrar o número aqui, mas em torno de 90 propriedades no Alto do Araras, desde a nascente, cercamento, cacimba para se manter e segurar a água no terreno, não deixar a lama, a terra ir para o leito do rio, e estamos pagando os produtores rurais mensalmente. Se me falha a memória, o ano que vem é o último ano desse pagamento, para que esses produtores mantenham essa área cercada, acerada e as cacimbas em funcionamento. Fizemos plantio de árvore, oferecemos árvores aí no final do ano retrasado para o pessoal plantar. Muita gente pegou, muita gente levou para fazer esses plantios. E num programa do passado, que eu estava à frente, nós fechamos de um lado e de outro, com cerca, os 30 metros do Araras, da nascente da barragem do Araras ali, até mais ou menos, era antes do Goga, ali onde tem aquele restaurante agora, que ficou, né, o que o pessoal pegou lá e fez. Aquele pessoal também está no programa nosso, produtor de águas também, aquele restaurante. E agora ele complementou. Então, até ali está cercado, de um lado e de outro, 30 metros. O Ribeirão Araras. E a intenção nossa é continuar. Para vocês terem uma noção, nós estamos com um programa aí, junto com a Emater agora, de fazer a reposição da pirapitinga lá, que era um peixe natural do Ribeirão Araras, e ele acabou, ele sumiu. Nós estamos tentando aí, junto com a UFLA, com a Emater, fazer a reposição da pirapitinga lá novamente no Ribeirão Araras. Você poderia nos falar a respeito, quando a gente sobe aquela rua do lado do Braizinho, do lado esquerdo, existe uma obra ali, ela está abandonada, que obra é aquela? Ela pertence ao SAAI? E o que é que está acontecendo ali? Aquele, vereador Fernando, é um dos problemas que a gente tem para resolver agora no futuro. Aquela obra, ela estava dentro daqueles 4 projetos que eu citei no início aqui da minha fala, que dá verba do governo federal. Nós não podemos terminar, porque ela está incluída nesse recurso, nesse TAC com o governo federal, que é o mesmo caso do Rio Piuí. Ali é um tratamento de lodo. O que é o tratamento de lodo? É toda a água lavada, usada na estação de tratamento, por exemplo, lavagem de filtro, iria para ali e sofreria um tratamento para a gente não voltar toda aquela sujeira novamente para o Ribeirão, né? E aquela estação ali para se acontecer isso, mas só que ela estava estimada, como eu falei com os senhores aqui no início, para 2030, para uma vazão de 106 litros por segundo. Nós já estamos com 170. Então ela já passa, eu já não sei mais, agora nós temos que rever o projeto, assim que o pessoal liberar esse recurso, rever esse projeto para viabilizar ela novamente para uma vazão maior, porque com certeza vai ser um volume maior de lodo, né? Proporcionalmente à água tratada. Sim, para entender, o que é que está pendente nessa liberação do governo federal? Dinheiro, na realidade, assim, é até engraçado. Eu ia esquecendo. Nós tivemos a visita, o Tadeu, Miguel Tadeu, né, chefe do departamento de obras, me ligou falando que estava vindo, anteontem, segunda-feira, a Piuí, um engenheiro da FUNASA para rever esse recurso do captação de água do Rio Piuí. Tá. O que foi falado para ele? De que o recurso existe, de que confirmou tudo aquilo que eu falei aqui, de que nós já tínhamos conversado. De que o recurso existe, nós não podemos fazer, porque esse recurso já está comprometido com o governo federal é obrigado a mandar esse recurso, e essa obra faz parte. Já está dentro desse recurso também.
a obra do tratamento de lodo. De quem nós temos que cobrar isso aí? Governo Federal. Tá, especificamente qual secretaria? Acredito que de desenvolvimento social, alguma coisa nesse sentido. A própria Ana hoje, que assumiu, né, a água, assumiu toda essa demanda de água e esgoto. Agora, existe um compromisso... A FUNASA não seria também um dos órgãos? A própria FUNASA, mas a própria FUNASA hoje... a própria FUNASA hoje já não tem mais, eles não têm tanto poder mais assim, autonomia para estar chegando ao governo federal. É depender mesmo do governo federal, dessa vistoria, o relatório que eles vão enviar para o governo federal liberar esse recurso. E o pior de tudo, Fernando, é que nós temos o recurso para fazer as duas obras e nós não podemos fazer. Aí nós temos que ficar amenizando, nós temos que ficar arrumando o jeitinho, né? Dando um jeitinho, e o jeitinho muitas vezes dá problema, né? Que é o que aconteceu com nós no ano passado. Eduardo, só para finalizar aqui, que eu sei que tem uma outra reunião, em questão até do Rio Uber, né? O chacreamento lá para baixo do esgoto é um dos mais bem documentados de todos eles, né? Que é lá, aqui do Carlinhos e o do Arara. São os três que entram em andamento. Espera que breve saia isso. Mas o mais documentado, que está mais aparado de documento, é lá. Aqui deu um probleminha, mas o da UCI está bem adiantado. O Araras, vereador, que o senhor fala, é o pé de serra? Aqui, ó, no trevo ali da árvore do óleo, ali, logo para frente, onde o doutor Arnaldo, os meninos tem ali. Tem um restaurantezinho no início? Não, acho que é antes. É antes. Porque esse pé da serra lá, nós já assumimos ele. Tem 2 meses que o SAAI assumiu o tratamento e a distribuição de água lá. Lá eu não sei como é que estava a documentação. Deus, eu sei que estava bem adiantada a documentação, está faltando mesmo cartório. Então, inclusive, já está até passada a escritura da doação toda lá nossa para o SAAI. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, assim, eu não sei se há possibilidade, logicamente, vocês são técnicos, é uma ideia, eu estava conversando com o Zelito, né, em questão dos novos loteamentos que estão sendo aprovados. Não teria como a gente cobrar de todos, né, os proprietários que vão fazer os loteamentos, de ter um reservatório em cada loteamento, não ajudaria numa questão, às vezes, de uma intermitência, que você vai mexer no reparo, você fecha ali, a caixa continua abastecendo enquanto vocês arrumam? Eu não sei se tem essa possibilidade, mas uma caixa nem precisa ser tão grande para atender um bairro. Porque eu falo assim, uma caixa na Lagoa dos Martins atende a comunidade inteira, que eu acho que o bairro aqui é mais ou menos isso aí. Só para te localizar melhor e assim para a gente ter uma noção melhor, por exemplo, você citou a Lagoa dos Martins. A caixa d'água está na parte mais alta da Lagoa dos Martins. Então, e outra coisa, o poço artesiano ele já joga a água direto na caixa. Da caixa desce para as residências. No caso nosso, como a estrutura já está toda pronta, né? Vamos supor que, se a gente fosse fazer isso, por exemplo, no Nova Esperança, nós teríamos que pegar uma adutora de água direto da rede principal e levar nesse reservatório, para que ele não seja usado, para que não fique em uso, para que realmente fique reservado. Exatamente. E aí vem parte do princípio do seguinte, por exemplo, um reservatório da Lagoa dos Martins, por exemplo, é 30 mil litros. 30 mil litros hoje, numa cidade, vamos supor, igual eu citei aqui, que eu coloquei num bairro igual Nova Esperança hoje, ele não dura 15 minutos. Então, a demanda é muito grande. Eu não falo dos que já existem, mas dos novos que virão, que não são tão grandes. Os próximos, como já foi, né, a lei já foi mudada, né, hoje tem que ter água, tem que ter esgoto, o asfalto, a iluminação e o passeio. Isso. Eu acho que se incrementar esse reservatório, porque os loteamentos são menores, bem menores que um Nova Esperança da vida, que aquilo não é um bairro, é uma cidade, né? Exato. Eu acho que seria uma ideia. Agora, nesse caso específico, por exemplo, se a gente não der conta de abastecer, aí o Pablo, como engenheiro, ele exige do empreendedor do
do loteamento um poço artesiano e um reservatório de água. Ele exige dele. Agora no futuro nosso não tem outro caminho, é construir uma estação de tratamento nas margens do Rio Piuí e de lá bombear. E aí sim, nós colocar numa adutora, já tem até essa adutora, né? Mas usar essa adutora e construir um reservatório maior nessa parte mais alta lá do Nova Esperança e ligar direto nesse reservatório. Ah, faltou água da Nova Piuí para lá, aí entra esse reservatório abastecendo. É a possibilidade que nós temos. Até na verdade, como você chegou a falar no começo, em questão do tratamento da água do Rio Piuí, a gente tem como exemplo o Rio Grande do Sul, que passou por aquela calamidade. Eles estavam tratando aquela água que não tinha condições de você lavar o rosto com ela, passava por um filtro, ela saía totalmente potável do outro lado para consumo mesmo, né? Então a gente fala assim, ela pode ser suja que for, se for tratada, né? Nós tivemos lá em Bambuí, né, o Segundinho, no resíduos sólidos lá, o que o churume é tratado e voltado para o meio ambiente, é absurdo como que eles conseguem tratar e voltar aquela poluição, né, em perfeitas condições para o meio ambiente. É verdade. Mas é só, obrigado. Eduardo, assim, da minha parte, né, eu gostaria de concluir, porque nós já temos sequenciais andamentos da sessão, né, mas eu gostaria de agradecer muito, né, o atendimento do seu convite, né, de estar aqui presente conosco. Eu acho que foi de extrema importância a sua participação aqui, porque sanou várias dúvidas em relação a muitos colegas vereadores relacionados à questão. Eu, como autor do requerimento 29 de 2025, né, estarei analisando com o jurídico dessa casa toda a documentação que foi enviada a essa casa e apresentando o parecer conclusivo desse requerimento. Gostaria de dizer, né, que mais uma vez fica a sugestão. Eu acho que é importante debatermos esses assuntos, uma vez que nós estamos falando sobre a segurança hídrica da nossa cidade. Muito importante mesmo. Obrigado a você, o engenheiro, pela disposição de estarem aqui, sanando as nossas dúvidas, e acredito que também de muitos que acompanharam uma transmissão, né, durante a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, João Marcos, agradeço aqui ao meu amigo Zé Wélio, me permita assim, Fernando, da mesma forma, fomos vereador junto, né? Agradeço a todos os vereadores e queria aqui deixar os meus agradecimentos, bem como o do Pablo, tenho certeza que o Pablo está começando agora há pouco tempo no SAAI, então ainda vai está pegando os traquejos, né, vamos dizer assim, do saneamento. Tenho certeza que é um profissional dedicado, vai ter um futuro muito grande aí dentro do SAAI. E eu quero deixar as portas do SAAI abertas aqui para todos os vereadores que queiram fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida. O meu telefone, o telefone do Pablo aqui também, da mesma forma, nós estamos lá à disposição dessa casa. Até mesmo pelo conhecimento que a gente tem, né, com todos os vereadores, e por serem, obviamente, representantes do povo de Piuí. Então, nós estamos lá à disposição e eu que agradeço. Muito obrigado a todos os vereadores, ao público aqui presente, as pessoas que estão aí na internet, nos assistindo pela internet. Muito obrigado a todos vocês. Ô Eduardo, queria agradecer, em nome de todos os vereadores aqui, sua presença, pelo convite, viu? De estar aqui hoje, você também, viu, engenheiro Pablo, né? E que também a Câmara está de portas abertas para vocês também, tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço, presidente. Vocês vão me perdoar, eu não prossegui na reunião, porque eu até comentei, eu tenho um garotinho de 4 anos, então eu ainda tenho que ir lá acalentar, fazer ele dormir. Muito obrigado a vocês. Obrigado. E todos com Deus, viu? Deus abençoe todos vocês. Amém. A Câmara Municipal de Piuí aprovou na 14ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de abril de 2025, a moção número 005/2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira e desse presidente. Moção de congratulação e aplausos às competidoras do handebol piuiense,
em forma de reconhecimento pelo esforço, dedicação e empenho que engrandece toda a sociedade piuí. Neste momento, convido o senhor André Elias da Silva e todos os competidores de handebol piuiense à frente do plenário para a outorga da moção. Pode ir. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui a confiabilidade do presidente desta casa, que me permitiu aqui fazer as honrarias da recepção aqui aos nossos convidados, ilustres convidados. Gostaria de ressaltar esta importante moção de congratulações e aplausos às competidoras do handebol piuiense. Esta casa legislativa, na autoria do vereador João Marcos e o presidente José Wellington, que foram os autores da moção, mas isso acompanhado, André, e a todas as nossas competidoras, por todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Vale lembrar que tal moção foi aprovada por unanimidade desta Casa ao ser deliberada no plenário, reconhecendo o importante trabalho que vocês exercem no segmento esportivo da nossa sociedade. Eu gostaria, antes de fazer a leitura da moção, engrandecer o trabalho do André e de todas as competidoras. Eu estive presente ali em alguns treinamentos que vocês realizam ali aos sábados na escola Professor Horta. Pude acompanhar, inclusive, um dia em que vocês estavam numa competição de um torneio, né? Estava ali como visitante, até forneci primeiros socorros a uma, né, das competidoras que ali precisou de atendimento, estando ali como visitante. E eu posso ver que o seu trabalho, André, é de uma nobreza muito grande. Eu encontro várias vezes na rua com essas alunas, com essas competidoras, com bloquinhos, vendendo ali as suas rifas, as suas ações entre amigos, vendendo trufa para poder competir nos campeonatos em que elas têm interesse de estarem competindo. Eu mesmo já adquiri alguns bilhetes na rua e a gente vê o esforço e a dedicação que vocês têm para que elas participem. E vale lembrar aos colegas vereadores que não apenas só engrandecendo, mas dizendo o seu esforço, o André faz isso de forma voluntária, sem receber remuneração nenhuma, simplesmente pelo prazer de fazer bem a atividade e dar uma contribuição à sociedade, né? E eu quero dizer aqui também, ressaltar o importante papel do apoio que os pais exercem para que essas competidoras possam encontrar no esporte uma ferramenta que transforma vidas. Todas as vezes que eu vou ali, eu vejo muita Angélica, o Tarley, alguns outros pais presentes que estão ali sempre motivando, incentivando, colocando essas meninas para frente. E o que mais me chamou a atenção e me deixou inclusive emocionado é que você disse que a atuação que elas têm tido no handebol tem feito uma diferença significativa na vida delas. A gente sabe que a falta de ocupação hoje, numa sociedade moderna em que nós estamos vivendo,
tem trago grandes transtornos para os nossos adolescentes. Alguns, infelizmente, vitimados por crises existenciais, crises comportamentais, crises emocionais, e a gente vê elas lá te acordando pela manhã no sábado, perguntando qual vai ser a hora do treino. E isso mostra que você, junto com essas competidoras, estão tomando um rumo certo, acreditando. E vale lembrar, Shirley, que elas já receberam também, né, todo o seu reconhecimento nas competições em que elas participam. Inclusive, foram campeãs no atual JOEP, né, desse ano, né, engrandecendo a maestria do trabalho que você tem feito. Então é por isso que a Câmara Municipal de Piuí confere a moção às competidoras do handebol piuiense, em forma de reconhecimento pelo esforço, dedicação e empenho que engrandece toda a sociedade de Piuí. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente desta casa, depois ele dirigir a palavra aos nobres colegas vereadores que queiram fazer uso, e vocês também. Inclusive, você comentou que tem uma aluna que gostaria de fazer um breve relato da sua experiência. Boa noite a todos. André, queria dar os parabéns para você, né, por esse empenho aí à frente aí com essas meninas do handebol, né? Isso aí é um papel muito bonito, né, que você vem fazendo aí. E elas também, né, inclusive o João Marcos falou, né, eu nem sabia que ela foi campeã já esse ano, né? Então vocês são de parabéns e continue assim, viu? Vocês têm futuro, tá? Então muito obrigado, né? E parabéns mais uma vez. E vem aqui sempre, vem fazer uma visita para nós aqui, tá bom? Parabéns. Eu conheço a maior parte dessas meninas e sei da luta de cada uma delas e das famílias. André, você tem sido um divisor de águas. Você tem levado elas a tantos lugares, e eu sei que não é só esse time, há outros, e que você faz por você mesmo. Presidente, vamos todos nós unirmos de juntar e cobrar do Executivo alguma iniciativa voltada para o esporte em termos financeiros, para ajudá-las a levar o esporte de Piuí a outras cidades, a outros estados. Eu sei da luta delas. A mãe dessa menina aqui, ó, tadinha, toda vez que vocês vão, ela me procura. Como que faz para elas irem? E não é só elas, outras. Vocês passam, e aí o que sobra? É vender as trufas, é pedir um patrocínio aqui, outro ali, ou seja, são dificuldades para vocês que já estão levando o nome da nossa cidade a outras. Tem que ser incentivado. São meninas boas, educadas, inteligentes, estudiosas. Conheço a maior parte, são meninas que realmente se dedicam ao estudo. Vale muito a pena investir nelas. Eu digo nelas no sentido da comparação que eu fiz de boas alunas, boas filhas, são compromissadas. Então, levar esse suporte a todos aqueles que querem de fato levar o esporte adiante, mas comprometido também com a evolução em sua educação. Caso contrário, acabam deixando a escola e vai só para o esporte. Não é isso que queremos. Queremos vocês numa faculdade, formados, trabalhando em nossa cidade, por favor, não vão embora, sendo os futuros médicos, futuros professores, advogados, engenheiros, vereadores. Mas, para isso, precisamos de uma bagagem, e essa bagagem a gente consegue nas escolas, nos livros, nos estudos. Atrelada ao esporte, está aí o prato completo. Atividade física e mental. Sucesso é completo. Portanto, vamos pegar essa briga
e fazer com que aconteça, que saia do papel. Quem sabe o ano que vem, porque esse ano não sei se isso já seria possível, já tenha já na própria LOA um recurso destinado para a fomentação do esporte. É isso. Parabéns para vocês. Show de bola. Eu já joguei handball, amava, eu era goleira. Levei muita bolada na cara. E consegui fazer gol. Saindo do meu gol, fazia gol na outra. Era boa. Parabéns para vocês. Quando vocês forem jogar por aqui, alguém me avisa que eu quero ir assistir. Tá? Um beijo no coração de cada uma. Boa noite a todos. Gostaria aqui, de parabenizar o André pelo excelente trabalho feito há algum tempo, André? Já conversamos muito sobre isso. Parabenizar todas as suas atletas aqui presentes. Sei que ficaram outras sem poder vir, E aqui que nós conversamos ano passado, você lembra? Uma conversa que nós tivemos, E que eu te comentei com você dos meus pensamentos, das minhas iniciativas, se der certo, eu estar de volta à Casa Legislativa. Da minha autoria, juntamente com o João Marcos, e o apoio unânime de todos os vereadores, não sei se vocês estão sabendo, já fizemos uma proposta de projeto este ano, no início do ano, que é a Bolsa Atleta, e a criação de um fundo de incentivo ao esporte. Justamente em cima do que a Shirley falou. Agora, vamos cobrar, do Executivo. Ele tem feito várias ações em todos os sentidos, em todos os segmentos. Eu tenho certeza que se a gente for lá conversar, pedir com carinho para ele, ele vai ter, como se diz, os bons olhos para essas propostas. E se Deus quiser, vão estar aí com notícias boas rapidamente. Futuro breve aí, se Deus quiser, vai estar acontecendo. Se Deus quiser. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho prestado, por essa dedicação sua, viu, André? Que é igual o João Marcos falou, um trabalho voluntário, faz de coração, às vezes tira do bolso, para estar ajudando as meninas. Encontrei com as meninas, algumas delas, na feirinha da Nova Esperança, o ano passado vendendo trufas, Isso aí demonstra a dedicação e a vontade delas estarem praticando o esporte, tá aí persistindo nisso aí. Que Deus abençoe a todas e a você principalmente. Um abraço. Só cumprimentar a todos vocês aí e realmente faço as palavras dos colegas as minhas, porque na verdade é isso. Depende muito do esforço, mas é aquilo que eu digo para vocês, depende da obediência aos pais, tá? O principal foco de vocês tem que começar dentro de casa, não é na escola, é dentro de casa com obediência, porque quando você sai, o papai e a mamãe ficam sofrendo, pensando o que está acontecendo com minha filha. Então, o que eu vou dizer para vocês é só isso. Parabéns, mas ouçam bem o que os pais de vocês têm para dizer, tá? E nunca se esqueçam que existe alguém, um ser superior a nós, que nós damos o nome de Deus, de grande arquiteto do universo. Então, a nossa referência, principalmente vocês, meninas, tem que ser os pais de vocês. Ouçam o que as mães de vocês têm para dizer, porque ninguém ama vocês como o papai e a mamãe, tá? Então, parabéns para vocês, sucesso, e contem conosco nessa casa, porque nós estamos aqui abertos, de coração aberto para vocês. Parabéns. André, não tem muito o que falar aqui não, porque a oratória do João Marcos, ela já tira qualquer um do ar, o Fernando, todo mundo que falou, mas mesmo é parabenizar pelo seu trabalho, Eu conheço algumas meninas, algumas já foram na minha garagem para vender a rifa, Eu na porta do Carlinho Leonel, nós compramos trufas,
E é isso aí, a gente tem que ajudar sim, né? E no que puder, a gente vai estar aqui sempre à disposição. Parabéns a vocês, né? Eu vejo muitas meninas subirem, às vezes de manhã, às vezes à tarde, né? Vocês estão treinando bastante, é isso aí. Parabéns, né, pelas conquistas e parabéns a você pelo seu empenho. Boa noite a todos. André, prazer receber vocês aqui com as meninas. Foi falado aqui de cada vereador, tudo é verdade. O incentivo da Câmara Municipal tem que vir dos nossos governantes, dos nossos deputados, para incentivar o esporte. Esse trabalho que você faz voluntário também, que a gente sabe, que é de coração, isso aqui é muito importante. E cada um de vocês estejam sempre focados no objetivo de vocês. Sempre obedecendo pai e mãe, agradecer a família, que hoje vai ser terça-feira, quase 9 horas, todos cansados, mas a família está aqui. Vocês têm um familiar torcendo por vocês. Então, sim, isso é que é importante. Sigam em frente, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês são o nosso futuro. Cada um de vocês tem um objetivo. E o esporte, a gente sabe que vem transformando a vida de todo mundo. E que Deus te abençoe, que eu falo que no mundo de hoje não é fácil. Tem uma pessoa igual você, que está à frente, está lutando, tem os obstáculos, tem as dificuldades, então assim, mas não desiste. E elas também, né, que estão aí junto com vocês, isso é muito importante para a cidade, né, para o Piuí. A gente saber que hoje elas estão aqui com você, recebendo esses prêmios, que vocês estão participando das competições, e pode ter certeza, eu acho que os 9 vereadores aqui têm o objetivo de estar melhorando cada dia mais o esporte na nossa cidade. Deus abençoe cada um de vocês, sigam em frente. Eu quero aqui também fazer jus a uma pessoa, que é o Dr. Paulo, como prefeito municipal. Ele realmente tem olhado com carinho para vocês na área da saúde, na área do esporte também. Então, essas viagens que vocês têm conseguido. Eu acredito que a vontade dele era levar vocês até Paris, mas é a questão até de recurso, de divisão, a Shirley mesmo falou. Agora, quando nós estamos vai ser agosto, setembro, analisando a lei de diretriz do orçamento, aí nós podemos trabalhar junto, conversar com o prefeito para melhorar realmente e esse projeto aí. Mas de qualquer forma eu gostaria de fazer jus aqui, ele não está presente, mas o prefeito municipal tem realmente também atuado de maneira correta e dando o apoio a vocês aí, tá? E nós estamos juntos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Parabenizar aí, né, as meninas, ao professor, que pelo incentivo que dão para elas, né, que vocês continuem assim, né, correndo atrás do sonho de vocês, né, que vocês vão conseguir sim, se Deus quiser. Obrigado. E, André, só para frisar o que o Fernando falou, vale ressaltar que o Executivo ele tem se esforçado bastante em atender as solicitações que vocês têm encaminhado. Estava conversando aqui com o vereador Gilvan, acredito que posteriormente uma ideia bacana, que possa ser talvez debatida, aquisição, né, Gilvan, de um veículo exclusivo para atender a finalidade do esporte na nossa cidade. Eu acho que seria um passo importantíssimo. E você comentou que em conversa também com o vereador Fernando, a possibilidade de auxiliar vocês nos trâmites burocráticos para que vocês consigam formar uma associação. E formando uma associação, consigam receber recursos de ordem municipal e até nas esferas estadual e federal. Eu acho que é o que pode dar uma base de apoio de sustentabilidade aí ao trabalho que vocês têm desenvolvido. Nós vemos que hoje nós temos algumas associações que através do marco regulatório, né, senhor presidente, recebem subvenção do nosso município e conseguem, dentro de um plano de trabalho, demonstrar as atividades que são exercidas, né? Vou deixar a palavra agora com você, com a aluna que você gostaria de fazer a consideração e depois, em respeito ao presidente dessa casa, fazendo o registro da entrega da moção. Boa noite, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente a gente fica honrado de saber que foi aprovada com unanimidade. A gente reconhece o trabalho de
todos aqui, eu conheço parcialmente todos aqui. Eu vou citar uma parte aqui que a Shirley, como professora, sabe que uma das coisas que nós, como professores, menos temos, às vezes, é o valor reconhecido, não financeiro, mas a gente fica muito feliz de ver que estamos sendo reconhecidos. Conto sempre com todos vocês para que legalmente possam nos estar apoiando. Se eu fosse contar a história de cada uma delas aqui, a gente ia ficar horas e horas aqui. Vocês iam se surpreender a importância do esporte para essas meninas. Então, não daria tempo para todas. Eu escolhi uma menina que ela vai contar um pouco da história dela rapidamente e vai comprovar para vocês o valor do esporte. Fica o meu agradecimento, João Marcos, Fernando, todos aqui, quem eu conversei, Segundinho, Shirley, quem eu não conversei, eu agradeço a todos vocês esse reconhecimento. E parabéns o trabalho que vocês vêm executando aqui nessa Casa Legislativa. Parabéns a todos. Boa noite. Eu venho em nome de todas as meninas, agradecer, a vocês. Muito obrigada. E venho falar, o tanto que o handball é importante para a gente, e a gente vem dedicando, treinando, para tornar o nome do handball, conhecido na nossa modalidade. E só que isso de vez em quando fica meio complicado para a gente, porque a gente até vende, ele frisou que a gente vende rifas, brigadeiros, trufas. Só que muitas das vezes, o nosso orçamento não dá para ir na inscrição do campeonato, muitas vezes o transporte a gente não está conseguindo. E a prefeitura ajuda a gente tem um apoio, só que muitas das vezes não dá para eles estão ajudando. E a gente tem o sonho, acredito que como eu, todas as meninas aqui, tem o sonho de ter um futuro no handball. A gente gosta muito do esporte e venho pedir o apoio de vocês, que ajudar a gente. E venho agradecer mais uma vez e muito obrigada por tudo. Então vamos organizar aqui para a gente fazer uma foto aqui. Fica no meio disso. Deixa eu ficar perto de vocês. Tá perto aqui. Você já leu? Tá perto aqui, ó. Fica aqui. Eu achei que eu cheguei em casa e ela levantou. Vamos lá em cima então? Não pura, Isabela, a mesma. Não, vai lá. Vamos ficar lá em cima? Só fazer uma foto aqui. Segunda, fazer uma foto em cima aqui.
Peço ao secretário João Márcio Macedo Silveira que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Projeto de Lei 33 de 2025, de autoria do vereador João Lúcio de Matos, inclui no calendário oficial do município de Piuí o Dia do Caminhoneiro e da outras providências. Ofício 69 de 2025, de autoria do Poder Executivo, enviado pela contadora do município de Piuí, senhora Maria Perpétua da Silva Félix, encaminhando a prestação de contas do município de Piuí, Minas Gerais, relativa à execução orçamentária, financeira e patrimonial do mês de março de 2025. Ofício 151 de 2025, de autoria do prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando as seguintes leis. Lei 2793 de 2025, que institui o Dia Municipal do Homem e dá outras providências. Lei 2794 de 2025, que inclui no calendário oficial do município de Piuí o mês Agosto Lilás, dedicado à conscientização pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências. Lei 2795 de 2025, que institui a comenda Pata Amiga em reconhecimento aos trabalhos empreendidos em prol da causa animal e dá outras providências. Lei 2796 de 2025, que prorroga prazo para a construção de sede própria em imóvel doado e dá outras providências. Lei 2797 de 2025, que institui a homenagem ao trabalhador do ano e dá outras providências. Lei 2798 de 2025, que prorroga prazo para a construção de sede própria em imóvel doado e dá outras providências. Ofício do Gabinete 153 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando resposta ao ofício 227 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, referente a providências urgentes quanto à segurança do Cemitério da Saudade, tendo em vista os inúmeros relatos de furtos e depredações, informando que a administração está analisando todas as informações descritas com os departamentos competentes para que medidas efetivas sejam tomadas. Ofício 154 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando resposta ao ofício 238 de 2025, de autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Piuí, referente a providências sobre a situação e o estado do Parque Ecológico da Mina José Lourenço de Oliveira, Zé Toco, informando que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, realizará o estudo técnico e encaminhará os estudos para esta Casa Legislativa. Ofício 155 de 2025, de autoria do prefeito municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando as seguintes leis. Lei 2799 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e dá outras providências. Lei número 2800 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e instituição de ensino para fins de realização de estágio e dá outras providências. Lei 2801 de 2025, que dispõe sobre permissão de uso e dá outras providências. Lei complementar número 102 de 2025,
que altera dispositivo da Lei Complementar 041 de 2015, institui a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública e dá outras providências. Ofício do Gabinete 156 de 2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, encaminhando o projeto de lei 34 de 2025, que dispõe sobre antecipação de 50% do 13º salário aos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas da administração direta municipal e do serviço autônomo de água e esgoto e da outras providências. E-mail de autoria do representante da ACE Overcoms, senhor Johnny Simon, encaminhando proposta de parceria para o município. E-mail de autoria da chefe do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, senhora Marina Queiroz Curi, encaminhando resposta ao ofício 222 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, no qual solicita a destinação de recursos que permitam ampliação e melhoria de condições de atendimento da Santa Casa de Misericórdia do município de Piuí. Ofício do Gabinete Diretoria 21 de 2025, de autoria do diretor executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, senhor Eduardo de Assis, encaminhando resposta ao ofício 258 de 2025, referente ao plano de ação do SAAI, Piuí, relacionado ao desabastecimento de água durante o período de seca recorrente no município de Piuí. Ofício 254 de 2025, a Câmara Municipal de Piuí, através do seu presidente José Wellington da Silva e do primeiro secretário João Marcos Macedo Silveira, convidou o senhor André Elias da Silva e todas as alunas da equipe do Handball Piuí para participarem dessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Piuí para outorga da moção de congratulação e aplausos 05 de 2025, em reconhecimento ao esforço, dedicação e contribuição das atletas para o esporte em nossa cidade. Ofício 257 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao presidente da ACE de Piuí, Cássio Bianor de Oliveira Ferreira, cópia do ofício 40 de 2024, de autoria do secretário municipal de transporte, senhor Antônio Garcia Goulart, o qual respondeu ao ofício 243 de 2025, de autoria da presidência da Câmara Municipal de Piuí, em atendimento à solicitação constante do documento protocolizado nesta Casa Legislativa no dia 17 de abril de 2025, de autoria do senhor Cássio Bianor de Oliveira Ferreira, no qual solicitou esclarecimentos da atual situação referente à Praça do Rosário, com a sugestão do trânsito voltar a ser mão dupla da esquina do Armazém do Toninho até o Açougue Dois Irmãos, com estacionamento somente de um lado da via pública. Ofício número 258 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao diretor executivo do Serviço de Água e Esgoto de Piuí, senhor Eduardo de Assis, reiterando o ofício 157 de 2025, no qual encaminhou o requerimento 29 de 2025, de autoria do vereador João Marcos Macedo Silveira, protocolizado em 12 de 3 de 2025, para que sejam encaminhados a esta Casa o plano de ação do SAAI, Piuí, relacionado ao desabastecimento de água durante o período da seca recorrente no município de Piuí. Ofício 259 de 2025, de autoria do presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador José Segundo Faria, encaminhando ao presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, a redação final do projeto de lei complementar 3 de 2025, que altera dispositivo da Lei Complementar 41 de 2015, institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e dá outras providências. Proposição de Lei Complementar 4, de 30 de abril de 2025, para envio ao chefe do Poder Executivo Municipal, conforme artigo 170 do Regimento Interno, cumulado com o artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Ofício 260, de 2025,
de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a proposição de lei complementar 4, de 30 de abril de 2025, que altera o dispositivo da lei complementar 41 de 2025, que institui a contribuição para custeio do serviço da iluminação pública e da outras providências. Ofício 261 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a proposição de lei 22, de 30 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí e da outras providências. Ofício 262 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a proposição de lei 23, de 30 de abril de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a formalizar acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e instituição de ensino, para fins de realização de estágios e da outras providências. Ofício 263 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Piuí, vereador José Wellington da Silva, encaminhando ao prefeito municipal de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, a proposição de lei 24, de 30 de abril de 2025, que dispõe sobre a permissão de uso e da outras providências. Edital de convocação para a 18ª sessão ordinária. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Não há inscritos, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Não há inscritos, senhor presidente. Não há projetos em pauta para discussão e votação em ordem do dia. A Câmara Municipal de Piuí aprovou a 14ª sessão de... Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada de cidadãos inscritos para fazer o uso da palavra. Não é inscrito, senhor presidente. Peço ao secretário João Marcos Macedo Silveira que faça a chamada de vereadores inscritos para explicação pessoal. Não é inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Conforme convido a terceira sessão extraordinária, julgamento da prestação de contas do Poder Executivo Municipal, exercido em 2023, a ser realizado após o encerramento dessa sessão. Convido ainda para a 19ª sessão ordinária a ser realizada dia 13 de maio de 2025, às 19h30. Boa noite.